Olá, povo abençoado que tem nos acompanhado aqui na TV Guaratuba. Seja muito bem-vindo a mais um Vitória em Cristo para a sua vida. Eu sou o pastor Rafael Moraes, dirijo uma filial da Assembleia de Deus Vitória em Cristo aqui nessa cidade e queria externar toda a minha gratidão a Deus pela sua vida, por estar nos acompanhando, interagindo conosco. Eu quero aproveitar aí, já que há essa interação entre nós, para te pedir, compartilha essa live, manda para algum amigo. Nunca foi tão fácil evangelizar, não é verdade? Então tem um botãozinho aí no seu Facebook, é só você botar lá compartilhar e você vai abrir um leque de possibilidades para que N outras pessoas possam assistir, interagir conosco, serem ministrados. Eu sempre digo que a palavra de Deus ela tem um poder inerente a ela mesma. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz isso, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus vai onde nenhum psicólogo vai, com todo respeito, obviamente, a qualquer psicólogo. É porque existem questões que só o poder da palavra, só a ação do Espírito Santo. Então, compartilhe aí essa live, convide um amigo, e eu quero te dizer também que vai ser exatamente como temos feito ao longo desses dias aí que você tem nos acompanhado. Eu vou ler um texto neste dia, que é o segundo programa dessa mensagem. Eu vou só resumir para você não ficar perdido, que eu preguei na sexta-feira passada, e vou trazer hoje os resultados sobre a vida de Saul, tá bom? Então, ao término da ministração, eu vou abrir um tempinho aqui para você fazer o seu pedido de oração e a gente poder estar orando, intercedendo, buscando a Deus pela sua vida e pela sua causa. O texto que eu usei como base é o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10 e o verso de número 1, diz assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: Porventura não te tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? O texto que lemos, ele narra o momento exato em que Saul veio a ser ungido rei sobre Israel. O primeiro rei de toda a história de Israel. E nós, os cristãos, em sua maioria, conhecemos bem a história do rei Saul e temos até a certo ponto um preconceito com relação à história dele, porque mais para frente ele desobedece ao Senhor, ele começa a perseguir Davi, que havia sido ungido rei no seu lugar justamente por causa da sua desobediência. Mas o fato é que quando o Senhor escolhe Saul, o Senhor não escolhe Saul para dar errado. O Senhor ele não escolhe para botar alguém ali para ocupar o trono, não. Embora tivesse sido um pedido do povo, o Senhor é quem escolhe. E quando o Senhor escolhe Saul e dá a ordem a Samuel para que ungisse a vida dele, é porque certamente Deus viu nele algumas qualidades. E foi sobre essas qualidades que eu falei no programa passado, que eu vou resumir aqui muito rapidamente para depois trazer para você as consequências ou os resultados sobre a vida de Saul. Primeira qualidade, o verso lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 9, um capítulo antes, o verso 4 diz que ele foi procurar as jumentas que seu pai Quis havia perdido. E aí eu fui fazer uma conta, Saul ele andou aproximadamente, se tivesse sido em linha reta, 80 quilômetros. Ele vai numa cidade, vai em outra, sobe montanha, desce montanha. E aí eu ressaltei o fato dele ser alguém empenhado. Primeira qualidade de Saul, ele era alguém empenhado, alguém esforçado. Segundo, versículo de número 5, vai dizer que ele diz assim para o moço que está com ele, para o seu servo: vamos voltar, porque já estavam 3 dias procurando as jumentas, não encontraram. Ele se vira para o seu moço e diz assim: olha, vamos voltar porque pode ser que meu pai esteja preocupado conosco. Ao invés dele se preocupar agora por causa das jumentas, nós estamos demorando, já é o 3º dia, então ele vai ficar preocupado com a gente. Segundo a qualidade de Saul, ele era alguém com senso de responsabilidade.
Ele era alguém responsável. Tudo aquilo que ele se envolvia, ele procurava pensar nas consequências daquilo que ele estava fazendo. Ele se preocupa com o que seu pai poderia estar pensando. Então, terceira qualidade de Saul está no versículo de número 6. O seu pai o havia dito para que ele escolhesse algum dos servos, para que os servos pudessem fazer companhia a ele nessa peregrinação em busca da jumenta. E aí ele vai encontrar um servo que no meio do caminho ele vai dizer, olha, em vez da gente voltar agora, eu entendo que seu pai esteja preocupado, vamos até o homem de Deus, aqui perto tem um. A terceira característica dele era que ele era alguém que cultivava relacionamentos saudáveis. Dentre tantos servos que ele poderia ter escolhido, ele escolheu um que se importava com aquilo que era a vontade de Deus, que se importava, que procurava buscar a palavra, a vontade de Deus para a sua vida. Então, ele era alguém que cultivava relacionamentos saudáveis. E a quarta, quando ele se dispõe a ir até o profeta Samuel, eles dizem assim, não, a gente não pode ir de mãos vazias. Nós precisamos levar alguma coisa para o profeta. Ou seja, ele sabia o que era honra. Ele fez questão de honrar o profeta. E eu quero só abrir um parênteses aqui, que quando eu falo de honra, por favor, não limite a sua linha de raciocínio a dinheiro, a oferta, não. Às vezes você está honrando alguém quando você liga para saber como esse alguém está. Você honra alguém quando você se preocupa com essa pessoa. Você honra alguém das mais diversas formas. Então, honra é algo importante. Tão importante que o 5º mandamento é o primeiro com promessa. Deus disse, honrará o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Uma das formas de você honrar o seu pai, respeitando. Então essas são 4 qualidades que eu vejo em Saul olhando para esse texto. Empenhado, responsável, cultivava relacionamentos saudáveis e sabia o que era honra. E agora eu vou falar sobre os resultados que essa postura que ele tinha trouxe sobre a vida dele. Versículo de número 11, de 1 Samuel, capítulo 9, verso 11, diz assim: E subindo ele pela cidade, acharam umas moças que saíram a tirar água e disseram-lhes, está cá o vidente. Porque o que acontece? O servo disse assim, tem um homem de Deus aqui. Ok. Então, ao invés deles continuarem procurando as jumentas, eles só procurariam um servo de Deus, mas continuariam procurando, porque eles não sabiam onde estava o servo de Deus. E aí, no meio do caminho, algumas mulheres que tinham saído para tirar água, eles se encontram e essas mulheres vão dizer para eles onde está o profeta. O primeiro resultado que eu vejo sobre a vida de Saul é uma provisão que vem do alto. E eu, como pastor, eu quero aproveitar e liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Tem provisão de Deus. Deus tem provisão para você. A gente vê isso muito claramente na vida também do profeta Elias. Parou de chover, segundo a sua palavra, ele foi para Querite e lá ele bebia a água do ribeiro e os corvos traziam o seu alimento. E aí, quando seca o ribeiro, ele vai para um outro lugar e uma viúva o sustenta, em Sarepta. Ou seja, Deus estava cuidando dele. Deus estava provendo a ele tudo quanto era necessário, haja vista que ele estava no centro da vontade de Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, estar no centro da vontade de Deus vai criar problemas para nós. Vai fazer com que pessoas se levantem contra nós. Mas saiba de uma coisa, tudo quanto for necessário para que você passe esse tempo, Deus vai prover. Tem provisão de Deus sobre a tua casa, tem provisão de Deus sobre o teu emprego, tem provisão de Deus sobre a sua família, tem provisão. Deus, um dos nomes do Deus que nós servimos é Jeová Jireh, ou seja, ele é um Deus que provê. Segundo resultado que vem sobre a vida de Saul, está no versículo 20, esse eu acho muito interessante. Você está em casa aí, mas receba essa palavra porque é do alto para a sua vida. Você não está conectado com a gente aí por acaso. Olha o que diz o verso 20. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. Lembra que eu falei que Saul se mostra preocupado com o seu pai? Ele diz, olha, meu pai vai ficar preocupado agora com a gente, vamos voltar. Ele manifesta ali um senso de responsabilidade. Aí o seu servo diz, vamos até o profeta,
As mulheres dizem onde está o profeta. Eles chegam até o profeta. Quando eles estão diante de Samuel, Samuel diz assim: Saul, acalma o teu coração, porque as jumentas que você saiu para procurar, elas já apareceram. Segundo resultado que veio sobre a vida de Saul foi a manifestação do cuidado de Deus. Meu irmão, Deus cuida de nós. Tem muita gente que acha que nós servimos a um Deus que está alheio aos nossos problemas, que está alheio às nossas inquietações, que não se importa com aquilo que nós vivemos, que não se importa com aquilo que nós passamos. Ei, querido, a palavra de Deus diz que o teu nome, pastor, o meu nome o seu nome está gravado na palma das mãos dele. A palavra diz que mesmo que uma mãe se esqueça do filho que ela amamenta, todavia ele jamais se esquece de nós. Meu irmão, Deus tem cuidado da sua vida. Deus tem cuidado da sua casa. Ele é um Deus que cuida. A palavra diz que Ele é um Deus que trabalha por todo aquele que nele espera. Olha que coisa interessante. Saul saiu para procurar as jumentas do seu pai que se perderam. E aí ele ousa ir até o profeta, vai até o profeta diz assim: olha, acalma o teu coração, porque já apareceu. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que enquanto você está conosco aqui neste exato momento, nesta live, Deus está cuidando de coisas que inquietam o seu coração. Deus está cuidando de coisas que inquietam a sua alma. Deus está cuidando de você. Ele nem orou, ele não pediu, ele apenas está caminhando no centro da vontade de Deus. Aí vem um profeta: olha, sabe aquilo que te aflige? Deus está cuidando. A gente está indo para um fim de semana. Sexta-feira, agora, já 19h15, e você está aí no Facebook ligado numa live. Na segunda-feira, eu quero liberar essa palavra profética aqui. Quando você chegar no seu trabalho, você vai ver que Deus esteve cuidando de você. A palavra diz que Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Então, se sinta cuidado de Deus. Receba essa palavra que você está ouvindo neste exato momento como um bálsamo, como uma resposta de Deus sobre a sua inquietação. Lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 25, um texto conhecido como solicitude pela vida, é exatamente isso que Jesus está ensinando para a gente. Não adianta que com todos os seus cuidados você não vai acrescentar um côvado que é sequer a sua estatura. Saiba que o seu pai cuida. Nós temos um pai que cuida. O relacionamento que há entre nós e Deus é um relacionamento entre filho e pai. Eu sou pai e eu sei do que eu estou falando. Eu procuro, com as minhas imperfeições, com as minhas limitações, mas eu procuro, da melhor forma possível, cuidar dos meus filhos. Você acha que um Deus Todo-Poderoso, o meu pai, o seu pai, ele não está cuidando de você? Sim, Ele está. Com certeza Ele está. Terceiro resultado que vem sobre a vida de Saul, versículo de número 22, diz assim: porém, Samuel tomou a Saul e o seu moço e os levou à câmara e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Olha que coisa interessante. Saul, ele sai de casa para buscar a jumenta do seu pai. No meio do caminho ele se encontra com o profeta. No encontro que ele tem com o profeta o convida para um banquete. E o lugar que o profeta coloca Saul foi num lugar de honra. Olha o que está escrito aqui no texto que nós acabamos de ler, o verso de número 22. Que deu-lhes lugar acima de todos os convidados. Sabe qual foi o terceiro resultado que Saul experimentou? Honra. Eu quero mais uma vez aqui liberar uma palavra profética e dizer que Deus vai te honrar. Deus vai honrar a sua fé. Pode começar a enxugar essas lágrimas aí do teu rosto, porque vem um tempo em que você será reconhecido, você será honrado, as coisas inevitavelmente vão começar a fluir na sua vida. A palavra diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Diz também que para cada dia de vergonha haverá dupla honra. Quem sabe, você está me ouvindo agora e está passando por um período de extrema dificuldade na sua vida. Quem sabe, você é alguém
que está lacrimejando nessa hora. Lágrimas escorrem pelos seus olhos. Eu sou profeta de Deus para te dizer que vem um tempo de honra. Ele foi convidado para um banquete e foi lhe dado um lugar acima de todos os convidados, uma festa restrita para apenas 30. E ele, que nem sabia ainda quem era Samuel, já tinha tido um lugar reservado por Deus naquela ocasião. Sabe o que eu aprendo com isso também? Aquilo que Deus projetou para você, a cadeira que Deus preparou para você, ninguém pode ocupar. Pode ser, escute isso, que alguém esteja ocupando. Pastor, a promessa de Deus para a minha vida foi essa, e quando eu olho, tem gente lá. Tem gente lá, mas não é gente de lá. Estar é advérbio de tempo. Alguém pode estar hoje, mas se é teu, amanhã não vai estar mais. Só pode ser ocupado por você. Deus vai honrar a sua vida. E o quarto resultado que veio sobre a vida de Saul está no versículo de número 1 do capítulo 10, o texto que nós lemos. Ele foi ungido rei sobre Israel. Ah, você está pronto aí para receber? Então eu vou profetizar sobre a sua vida mais uma vez. Vem um tempo de unção. Vem um tempo de unção. Ele nem esperava, ele nem imaginava. E o óleo foi derramado sobre a sua cabeça. Ele foi ungido rei sobre Israel. E você conhece o significado da unção. A Bíblia diz que o jugo será despedaçado por causa da unção. Quem sabe você está vivendo um tempo de dificuldade, de adversidade, há um jugo sobre a sua vida, mas eu ministro sobre a sua casa uma unção que despedaça esse jugo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus não te criou e não te projetou para ser escravo. E olha que eu preciso ser honesto, não posso aqui de forma alguma tapar o sol com a peneira. Eu gosto de dizer com quem interage comigo que eu faço questão de ser transparente. Tem muita gente, infelizmente, que se encontrou com Cristo, mas ainda não se encontrou com a liberdade. Verdadeiramente sereis livres. Existem cativeiros, prisões materiais, como por exemplo, Paulo e Silas estiveram durante algum tempo, mas existem também cárceres mentais. Gente que tenta te deixar aprisionado dentro de numa oratória, numa retórica que você não consegue desenvolver a tua vida, o teu ministério, a tua chamada, mas eu declaro que essa unção está sendo derramada sobre a sua vida e vem um novo tempo. Ele nem imaginava, saiu para procurar um jumento e voltou ungido rei sobre Israel. E aí eu quero fazer menção de uma afirmação que eu fiz no programa passado, a nível de consideração, que é o que você chama de problema, Deus chama de propósito. Pode ser que você só esteja assistindo esse programa porque você está vivendo um problema, mas aquilo que você está chamando de problema, eu quero repetir aqui, Deus chama de propósito. Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, essa enfermidade vai ser para a glória de Deus. Se você ama a Deus e quem sabe foi demitido, essa demissão vai ser para a glória de Deus. O propósito dele vai se cumprir na sua vida, você vai olhar para trás e ainda vai agradecer por essa luta que você está passando. Você recebe essa palavra? Então reescreva aí, diga amém, eu recebo, eu creio. E agora, já estou pegando aqui meu celular e quero convidar você a fazer aí o seu pedido de oração. Escreva aí, pastor, eu preciso de oração nessa área ou naquela área, enfim. Eu estou abrindo aqui para que eu possa acompanhar aquilo que você está precisando. Eu estou procurando aqui, mas vai procurando aí. Vai escrevendo aí, melhor dizendo. Vai escrevendo que já nós vamos orar por você. Tem um pedido de oração? Essa é a hora. Esse é o momento.
Tá aparecendo aí? Eu não estou conseguindo abrir aqui. Vamos ver. Nena Maria das Graças. A dona Nena. Para orar pelo irmão que está com câncer. Sim. Vamos. Deixa eu ver se eu consigo abrir. A dona Nena está pedindo oração por um irmão que está com câncer. Vamos orar. Como é o nome dele, dona Nena? Escreva aí, por gentileza. A Elisa Moura está vendo de Curitiba. Gente de Curitiba nos acompanhando. Glória a Deus. Deus te abençoe, Elisa. O nome não me é estranho. Acho que ela tem acompanhado a gente aí regularmente. Ana Souza pela família. A Ana, já orei com ela na live hoje de manhã. Deus te abençoe, Ana. Bruna Souza pelos pais. Bruna Souza, famílias também, né? Pelos seus pais. Então, Cristiano Bueno. fala, Cris. Deus te abençoe. Vida profissional e familiar. Cris está no empreendimento novo, assistência técnica de refrigeração. Pode ter certeza que Deus vai te abençoar nisso aí. Deus vai te abençoar nesse novo tempo, nesse novo ciclo. E eu quero orar aqui também pela Rosiana. Ela foi diagnosticada com Covid. Ela é lá de Curitiba. E nós vamos orar, porque nós cremos num Deus que sara. Nós cremos num Deus que restaura. Nós cremos num Deus que cura. Irmão, entenda uma coisa. Eu não estou aqui passando tempo, não. Eu não estou aqui porque não tenho outra coisa para fazer, não. Eu não estou aqui cumprindo um protocolo, uma mera formalidade. Não, negativo. Eu estou aqui porque eu creio que Deus pode abençoar a sua vida através dessa live. Eu creio que Deus pode curar essa enfermidade através dessa live. Eu creio que Deus pode abençoar a sua família através dessa live. Então nós vamos orar. Ore aí comigo, na sua casa, onde você estiver. Chegou mais um? Eu não estou conseguindo abrir aqui o meu hoje. Silvia. Pela família e pelo trabalho. Também família. Muita gente pedindo oração por família. Ana Cláudia Aquino Camaristela está com Covid. Mais um diagnosticado com Covid. Vamos ver se consigo abrir aqui. Ah, agora foi. Agora foi. Então, estou acompanhando. A Diamira Rosa está vendo de Curitiba. E o William Salles pela família também. Pela família. Agora apareceu aqui o Eliel Navarro, por mim, pela minha família. Eliette Costa, lá da igreja também, pela família. Vamos orar. Vamos orar por esse povo aqui. A Diamira também está lá de Curitiba. A Silvia, também pela família e pelo trabalho. Então, basicamente aqui a família, trabalho e temos aqui algumas questõezinhas de enfermidade. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, essas pessoas não estão neste exato momento nos acompanhando por obra do acaso. Elas estão juntamente conosco porque o Senhor as colocou aí. E elas, Senhor, muitas delas não tiveram problema nenhum em expor a sua necessidade, expor o seu pedido de oração. E eu quero orar, ó Deus. Como nós já verbalizamos aqui, chegaram até nós alguns pedidos de oração por família. Então, Senhor, abençoa cada lar que está conectado aqui conosco, cada família aqui representada, onde houver uma necessidade que o Senhor supra, porque a Tua palavra diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, que o Senhor possa abençoar verdadeiramente as famílias que estão conosco nesta hora. Aqueles que pediram, Senhor, por questões profissionais, que o Senhor possa abençoá-los também, que o Senhor possa abrir portas. Nós cremos em um Deus que é o dono do ouro e dono da prata. O Senhor não depende da economia de uma nação para fazer os teus filhos prosperarem. Não. Prospera, Senhor. Abre porta. Sopra o nome do negócio do teu filho pelos 4 cantos dessa cidade e até mesmo fora dela, haja vista que existem pessoas que nos acompanham de outros lugares. E oro também, ó Deus, por essas questões de enfermidade. A Rosiana e outra aqui, Senhor, que foram diagnosticadas com Covid, que o Senhor possa restaurar a sua saúde, que o Senhor possa trazer saúde novamente a esse corpo.
Um dos teus nomes é Jeová Rafá, tu és aquele que sara. Então, que no nome santo e poderoso de Jesus, vidas sejam restauradas através dessa live. Senhor, quando oro por saúde, não quero restringir a minha oração à saúde física, mas também saúde emocional, haja vista que tem muita gente assustada nesse tempo, que está ansiosa, que está deprimida, que está depressiva, mas eu declaro em nome de Jesus também saúde na alma. E acima de tudo, ó Pai, saúde espiritual. Dá saúde aos teus filhos, abençoa as suas vidas. Essa é a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, povo de Deus, eu quero te agradecer pela audiência. Alguns amigos começaram a comentar aqui. O Aloísio, Deus te abençoe, meu irmão. A Juraci é da ADVEC Curitiba. Ore por mim e por meus amados clientes do meu escritório de advocacia. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus está no controle de tudo, eu creio. Aí ela escreveu aqui no final, somos um. Somos um. Amém. Então, eu quero deixar o convite para você, 8h30, teremos o Live Gospel Show. Aí vai ter louvor, vai ter adoração, vai ter um momento muito bacana. A gente vai fazer aqui algumas perguntas para os nossos convidados. Por que eu digo a gente? Porque eu vou estar junto com a turma aqui hoje novamente. O rapaz que apresenta, ele teve um problema de saúde, não está podendo estar. E aí hoje eu vou estar aqui também mais uma vez ministrando sobre a sua vida. Então já quero deixar o convite, 8h30, Live Gospel Show aqui na TV Guaratuba, tá? E a última coisa, domingo, 19 horas, nós temos o culto de celebração aqui na igreja que eu tenho o privilégio de ser pastor, a ADVEC Guaratuba. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Rua Manuel Henrique, número 170, bem no centro de Guaratuba, facinho de achar, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus te prospere, que você tenha um fim de semana excelente, que os planos do mal contra você e a sua casa sejam neutralizados, vitória em Cristo para a sua vida. Assistência Técnica Refrigeração Dois Irmãos. Atua na área comercial, industrial e residencial desde 2001. Especializada em consertos de geladeiras, máquinas de lavar roupas, freezers, micro-ondas, câmaras frigoríficas, ar-condicionado residencial e automotivo. Oferecemos pacotes especiais para imobiliárias. Assistência Técnica Refrigeração Dois Irmãos, na Avenida Visconde de Guarapuava, número 2480, esquina com a Avenida Paraná, no Brejatuba. Fones 3443-1568, WhatsApp 99753-8985. Solicite já um orçamento sem compromisso.